E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este nosso material de estudo. Para a galera de psicologia que está buscando consolidar de verdade aquela base dos processos psicológicos, essa explicação foi desenhada exatamente para isso. Hoje o nosso foco é um pilar absoluto da análise do comportamento, o condicionamento pavloviano, que a gente também conhece super bem como condicionamento clássico ou respondente. Ao longo desta nossa análise, baseada naquele capítulo sensacional de Moreira e Medeiros, vai dar para entender de forma bem visual e clara como nós, seres humanos, e os outros animais, aprendemos novas respostas emocionais e reflexas. É literalmente sobre como a nossa interação com o mundo é transformada. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, a gente tem uma jornada bem lógica pela frente. Passamos pelos fundamentos e a descoberta clássica, entramos nos mecanismos, vemos como funciona a questão de aprender emoções, até chegar na generalização, extinção e recuperação. E para fechar, conectamos tudo com a prática clínica e análise funcional. Vamos lá? Entrando na parte 1, Fundamentos e Descoberta. Para começar, a gente precisa estabelecer de cara aquela diferença estrutural básica do que já vem no nosso pacote biológico e do que a gente adquire ao longo do caminho. Todo organismo já vem com algumas configurações de fábrica, né? São os reflexos inatos. Eles garantem aquela sobrevivência imediata. Pensa num bebezinho que suga o dedo assim que os lábios são tocados. Ninguém ensinou isso para ele. É a pura biologia em ação. Mas, convenhamos, o nosso ambiente muda o tempo todo. Se a gente dependesse só do que é inato, estaríamos em apuros diante de perigos novos. E é exatamente aí, como uma carta na manga, que entram os reflexos aprendidos. Eles são a nossa adaptabilidade. Sabe aquele gelo na espinha, a ansiedade que bate no segundo em que o motorzinho do dentista faz barulho? Ou aquela náusea instantânea só de sentir o cheirinho de uma comida que te fez mal no passado? Pois é, tudo reflexo aprendido. Nosso corpo se adaptando para nos proteger. E essa imagem clássica ilustra perfeitamente de onde tudo isso surgiu. O fisiologista russo Ivan Pavlov estava lá, focadão, estudando a digestão em cães. E de repente notou um negócio que virou a ciência de cabeça para baixo. A sacada dele foi observar que os cães não salivavam apenas ao ver ou comer a carne, o que seria o reflexo óbvio, inato. Eles começaram a salivar diante de um som antes totalmente neutro, como uma sineta, ou até mesmo com o som dos passos do pesquisador chegando. Ou seja, o ambiente ganhou o poder de eliciar uma resposta física. E é isso que nos leva direto para a parte 2, o mecanismo do condicionamento. Agora, a gente vai colocar a lente da psicologia e quebrar as engrenagens disso usando o vocabulário técnico. Bom, primeiro, a biologia de base, o que a gente chama de paradigma incondicionado. O estímulo incondicionado, o famoso US, é aquele gatilho que já nasce com a gente com o poder de causar uma reação. Lá no experimento, a carne era o US. E a resposta do corpo a isso é a resposta incondicionada, a UR. No caso, a salivação. Simples assim, sem aprendizado no meio, só reflexo puro. Mas e a sineta da história? Inicialmente, a coitada não significa nada, é um estímulo neutro, um NS. Só que a partir do momento em que a gente emparelha, ou seja, apresenta junto, esse NS com o US, a carne, as coisas mudam de figura. Com a repetição, o som passa por uma transformação funcional gigante. Ele deixa de ser neutro e vira o estímulo condicionado, o nosso CS. E aquela salivação que agora acontece só com o barulho da sineta, ela virou a resposta condicionada, a CR. O aprendizado aconteceu. Olhando para isso em formato visual, as coisas ficam bem mais fáceis de fixar. São 3 fases exatas. Na fase do antes, a sineta, que é o nosso NS, não está nem aí para a salivação, mas a comida, o S, faz o seu papel biológico eliciando a UR. No durante, a gente junta os dois, toca a sineta ao mesmo tempo que apresenta a comida. É a magia do emparelhamento. E no depois, a mágica está feita. A sineta sozinha, agora um poderoso CS, já dá conta de eliciar a salivação, que a gente agora batiza de CR. O reflexo foi instalado com sucesso. Agora, o pulo do gato é pegar essa lógica de laboratório e trazer para as nossas vivências diárias. Lembram do exemplo do dentista? No comecinho da vida, o zumbido do motor da broca é um estímulo neutro, não causa nada. Mas se ele é emparelhado com aquela dorzinha chata no dente, que é o estímulo incondicionado que naturalmente gera sofrimento, esse zumbido rapidamente vira um estímulo condicionado. Na próxima consulta, só de estar na sala de espera ouvindo aquele som longe, a mão já começa a suar, o coração acelera, é a pura resposta condicionada de medo acontecendo. E aqui entramos na parte 3, aprendendo emoções. Porque as nossas emoções complexas humanas funcionam incrivelmente através dessa mesma mecânica.
Lá em 1920, o psicólogo John Watson fez um experimento clássico e hoje considerado eticamente bem controverso para provar exatamente isso. É o caso do pequeno Albert. O bebê estava super tranquilo com um ratinho branco, que era um estímulo neutro. Mas o Watson e a sua equipe começaram a fazer um barulho metálico, um estrondo assustador, o estímulo incondicionado, sempre que o ratinho aparecia. Não demorou quase nada para o bebê chorar desesperadamente só de ver o rato branco sozinho. O medo havia sido condicionado. Isso nos traz para essa citação que é libertadora para quem trabalha na clínica. Quando alguém tem uma fobia que a maioria acha boba, não é uma questão de falta de lógica que um sermão vai resolver. Essa emoção é um reflexo biológico aprendido, fruto da história de emparelhamentos daquela pessoa. As nossas emoções são diferentes umas das outras justamente porque as nossas vivências e as nossas associações passadas são totalmente únicas. Avançando para a parte 4, generalização, extinção e recuperação. Depois que esse reflexo emocional entra em cena, ele não fica parado no tempo, a coisa é dinâmica. O primeiro movimento que a gente observa é generalização respondente. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém leva um baita susto e é bicado por uma galinha. A resposta de medo não fica presa só àquela galinha específica. A pessoa pode começar a sentir a mesma ansiedade perto de um pato, de um pombo, ou de repente até ao ver uma pena no chão. O organismo generaliza a proteção, então estímulos fisicamente parecidos com o estímulo condicionado original acabam eliciando a mesma emoção. Mas a excelente notícia é, o que se aprende também dá para desaprender, certo? Entra aí a extinção respondente. Se a gente pegar o som do dentista e começar a apresentar esse som repetidas vezes, mas sem nenhuma dor associada, sem o S, o reflexo vai enfraquecendo. A curva desse gráfico mostra exatamente o declínio até zerar. Só que tem um detalhe curioso chamado recuperação espontânea. Meses depois dessa fobia ter sumido, do nada, num belo dia, ouvir o som pode disparar um medo repentino. É passageiro e mais fraco, mas o organismo guarda aquele resquício. Parte 5. Intervenções na prática clínica. Dominando toda essa teoria que os psicólogos conseguem planejar intervenções que realmente ajudam as pessoas a superarem o que está travando o cotidiano delas. Aqui a gente tem duas estratégias sensacionais. No contracondicionamento, a ideia é ativamente substituir a resposta. Pega-se aquele gatilho que causa ansiedade e começa-se a emparelhar ele com um estímulo de relaxamento total. O objetivo é trocar o medo pela calma. E a gente também entende como o condicionamento de ordem superior funciona, o que explica o poder incrível das palavras. Uma palavra é só um som, certo? Neutro. Mas emparelha essa palavra com situações de afeto gigante ou de crítica pesada repetidas vezes, a palavra herda o poder emocional do estímulo anterior. É assim que um simples som vira um gatilho fortíssimo. A aplicação clínica mais famosa é a dessensibilização sistemática. Imagina tentar curar a fobia de cachorro de alguém jogando um pastor alemão no colo da pessoa. Não dá, né? Pânico total. Em vez disso, cria-se uma hierarquia suave. Começa vendo uma foto de cachorro, zero ansiedade? Ótimo. Passa para um cachorrinho de pelúcia, depois a pessoa olha um cão de verdade só que lá do outro lado da rua. Vai extinguindo a fobia passinho por passinho, de forma super segura, até que seja possível interagir com o cão de forma tranquila. Genial, não é? Chegamos à parte 6, análise funcional e síntese. Para fechar esse pacote de conhecimento, temos que ver como tudo isso encaixa na grande ferramenta da psicologia clínica. Na hora de fazer uma análise funcional, o psicólogo precisa olhar a cena toda e separar o que é o comportamento respondente do que é o comportamento operante. O respondente é isso que a gente esmiuçou hoje, o batimento cardíaco disparado, o frio na barriga, aquilo que é involuntário e vem antes da ação. Já o operante é o que vem depois, a atitude voluntária motivada por consequências. Se tem um cachorro na calçada, a taquicardia é respondente. Mas atravessar a rua e mudar de calçada para fugir dele, isso é operante. As duas partes constroem a verdadeira história de aprendizagem de alguém. Então, fazendo um grande resumão para a gente amarrar tudo, hoje estabelecemos que os reflexos inatos e aprendidos são a nossa garantia de adaptação. Aquele paradigma clássico transforma estímulos superneutros em gatilhos emocionais fortíssimos. Nossas emoções obedecem a essas regras, podendo ser generalizadas ou extintas com o tempo. E é exatamente compreendendo essa engrenagem que a prática clínica consegue reprogramar e criar intervenções que realmente mudam o jogo na vida dos pacientes. E para fechar esse estudo de hoje com chave de ouro, fica essa provocação para todo mundo pensar. Sabendo que todo esse histórico invisível de emparelhamentos está o tempo todo moldando a gente, que estímulos normais do nosso dia a dia, muitas vezes imperceptíveis, estão agora mesmo engatilhando emoções em nós com base em associações lá do passado?
Pense nisso. Valeu por acompanharem essa nossa explicação e a gente se vê num próximo estudo. Até mais!